Bem, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo na tentativa de inspirar, estimular, motivar as pessoas que me procuraram, perguntando se eu tinha algum curso para quem não sabe nada, ou seja, começar do zero. Eu, na verdade, não tenho. Os meus cursos pressupõem que a pessoa já conhece o crochê, já tem domínio dos pontos, os pontos básicos, já tem experiência em produção de peças. Mas eu resolvi aqui, até porque são tantas pessoas que me procuraram e a gente está vivendo esse período de quarentena aqui por ocasião do coronavírus, e eu me senti assim meio que empurrada pelo sentimento de solidariedade, tá? E eu quero ajudar, eu quero que as pessoas entrem, porque eu considero que o crochê tem sido uma bênção para mim em vários sentidos, não só como um negócio, mas como terapia, como realização, como ocupação, como plenitude mesmo profissional. Eu estou muito feliz, eu gosto de criar, eu gosto de crochetar, eu acho que é uma coisa, inclusive, viciante e apaixonante. Então, quero mostrar para vocês como é que vocês podem começar do zero sem muita dificuldade. Antes de mostrar exatamente quais são os primeiros passos, a gente precisa considerar o que é que a gente vai precisar usar. Então, a gente vai precisar, claro, de uma agulha de crochê, que é aquela agulha que tem um ganchinho, um anzolzinho na ponta. E o fio. O fio que eu vou indicar, que é um fio gostoso de trabalhar e é uma espessura média, nem tão fino e nem tão grosso, é o barroco. O barroco é um fio de algodão da Círculo e esse novelo que eu tô mostrando aqui é um grande, né? Ele tem 452 metros e é o barroco 6, porque a gente consegue encontrar nas lojas, né? Ele é comercializado em versões 4, 6 e tem a versão 8 também, que é só disponível na cor crua. Eu tô aqui com um novelo já de versão menor, mas é o mesmo, já aberto, e vou mostrar pra vocês. E a agulha que eu tô usando aqui é a 5, tá? Mas você pode usar, se quiser, a 4,5 ou a 5,5. Então, eu vou usar a 5. Bom, agora vamos pegar a pontinha do fio. Às vezes eu encontro alunas dos meus cursos que deixam uma perna gigante assim, e eu considero isso desperdício. Então, eu nunca deixo uma perna gigante. Eu deixo normalmente uma perninha que dê para manusear, que dá o quê? Uns 4 dedinhos no máximo. Então, eu faço aqui, ó, eu enrolo aqui no meu dedo, ó, pego o fio, enrolo no meu dedo, tá? E aí, essa argolinha daqui, eu vou introduzir a agulha e com o anzolzinho, eu puxo o fio por dentro dessa argola. E aqui eu já faço um nozinho. Algumas pessoas apertam para deixar bem seguro. Quem já tem o domínio pode trabalhar sem essa tensão mais firme. E aqui, ó, eu tenho ficou essa argolinha aqui, uma laçadinha, né? Então, eu vou trabalhar com a agulha aqui dentro. E o fio, essa perninha aqui, eu vou deixar ela pra lá, tá? Eu vou trabalhar com o fio, claro, do novelo. Então, a agulha tá dentro da laçada e o fio tá aqui, ó. Eu vou segurar aqui com o meu dedo observa onde é que eu tô segurando aqui. Com um lado eu tô segurando a agulha e aqui eu pego o fio, ó, seguro aqui e vou puxar. Ó o meu dedinho, esses 2 dedos aqui. Eles estão fazendo o quê? Eles estão trabalhando o deslizamento do fio. E essa daqui vai puxar esse fio aqui através do ganchinho. Então, eu vou pegar aqui e vou encaixar o fio no ganchinho da agulha. Ó, encaixou, eu agora vou puxar e passar por dentro da argolinha. Com isso, eu criei o que a gente chama de corrente. Isso é uma correntinha. Então, o primeiro passo é fazer a correntinha. Aqui eu vou repetir. E para quem tá aprendendo, precisa estar fazendo bastante correntinhas até que perceba que já está com o ponto firme. As correntinhas estão saindo de forma homogêneas, né? Elas vão
não vai ficando uma maior, outra menor. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui de novo. A minha agulha tá aqui, o ganchinho tá virado de um jeito que quando eu pego o fio aqui, ó, o ganchinho encaixa o fio e puxa. E aqui eu arrumo, não preciso ter pressa, eu arrumo para que minhas correntinhas elas fiquem do mesmo tamanho. E aqui eu vou, ó, puxei, vou lá, puxo de novo, arrumo, puxo de novo, arrumo. Então, não é puxar e soltar, tipo, puxar e fazer a próxima. Você tem que perceber, né, a estética do seu ponto. Então, para que aí você tenha realmente, na verdade, isso é um exercício. Você não vai achar que o seu ponto vai sair perfeito logo de cara, né? Precisa de treino. É como letra, quando a gente começa a escrever. Eu não vou ter uma letra maravilhosa de professora, fantástica, esplendorosa, se eu não estiver praticando a caligrafia. A mesma coisa é a correntinha. Então, esse é o primeiro passo. Vocês têm que fazer alguns metros de correntinhas até perceber que o ponto está firme o suficiente para passar para a segunda etapa, que é aprender o próximo ponto, ok? Então, uma vez que eu tenho já firmeza, homogeneidade nas minhas correntinhas, eu posso agora aprender o outro ponto, que é o ponto baixo. O ponto baixo eu vou mostrar agora para vocês, mas eu preciso ter as correntinhas aqui para começar o ponto baixo. Então, a correntinha, vocês vão ver, ela tem aqui uma laçadinha aqui e uma laçadinha aqui, ó. Então, você tem esse lado e esse. Se você colocar a agulha aqui dentro, você tem um lado da correntinha e a de baixo, porque se você olhar do avesso, você tem uma laçadinha, uma lombada, ó, atrás, essa aqui. E aí você tem um lado da corrente e o outro lado. E essa de trás aqui. Só que essa de trás aqui, se eu coloco a agulha aqui, desse lado... Peraí, calma um minutinho. Se eu coloco a agulha aqui desse lado, a laçada tá no meio aqui. Aí tem a de trás, a de baixo, né, ó. Então, esse lado é um. E aqui desse lado é outra, certo? Então, entendido isso, vamos passar agora para a próxima etapa, que é o ponto baixo. Eu agora vou mostrar para vocês como é que a gente veio, fez a correntinha. Agora eu vim para esse sentido. Agora eu vou voltar. Eu vou voltar entrando nessas laçadinhas das correntes, com o ponto baixo. O ponto baixo, aqui, esse primeiro, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer mais uma correntinha. E essa correntinha que eu acabei de fazer, ela é somente para fazer tipo como se fosse uma subida. E aí, esse ponto primeiro aqui, eu vou considerar seria essa daqui. Então, eu vou pular o primeiro, porque é como se fosse a correntinha, e vou para essa outra aqui. Ou seja, eu tô voltando uma, duas, na terceira. Aí, na terceira, aqui a minha agulha tá dentro da laçada, eu vou entrar agora nessa laçadinha aqui, puxar o fio e vou agora, ó, ter duas. Olha pra minha agulha, duas laçadas. Cadê o fio? Aqui atrás. Esse fio agora vai ter que passar por dentro dessas duas laçadas. Como? Eu tô aqui, olha meu dedo segurando o fio aqui e olha a agulha segurando as duas laçadas. Então, eu tô aqui, ó, administrando, esses meus dedos aqui estão administrando o andamento do fio, né? Esse deslizamento. Então, agora eu vou pegar esse fio aqui com o ganchinho da agulha e vou passar pela primeira e pela segunda. Isso é o que a gente chama de ponto baixo. Então, voltei a ter uma laçada aqui. Vou repetir. Então, eu tô com uma laçada na agulha, vou na próxima casinha, próxima laçadinha da corrente aqui e vou buscar o fio por dentro dela e vou ficar com duas laçadas na agulha. Agora, o fio que tá aqui, ó, eu vou buscar ele e vou passar por dentro das duas de novo. Passei e fiz o segundo. Então, eu já fiz aqui. Aquela correntinha foi o primeiro, eu fiz o segundo, o terceiro, vou fazer o quarto agora. Repito, entrei aqui na correntinha, puxei o fio, fiquei com duas. Puxei o fio pelas duas e fiz o ponto baixo.
Agora, eu vou repetir até a última correntinha. Com isso, eu faço a primeira carreira em ponto baixo. Agora, eu vou fazer o último. Tem a última correntinha aqui. Eu vou entrar aqui, puxar, fiquei com duas, puxei o fio pelas duas e fiz o último. Tem uma coisa que eu acho assim que eu não posso deixar de falar. Crochê, é necessário que você no crochê fique concentrada, contando quantos pontos tem. Porque se você conta, você não vai ter uma peça torta. Você vai saber que se deu o número errado, é porque tem algo errado. Você vai olhar onde foi o seu erro. Porque o duro é você andar. Quando chegar lá em cima, você vê que errou e ter que desmanchar tudo e recomeçar. Isso se chama retrabalho. Ninguém merece, né? Então, o segredo é estar contando. Então, eu acabei aqui a primeira carreira de ponto baixo. E eu vou continuar treinando o meu ponto baixo. É treino, 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 incansavelmente, até que você obtenha firmeza no seu ponto. Então, vamos fazer agora o seguinte. Eu vim nesse sentido, agora eu vou voltar no sentido contrário. Então, eu faço o seguinte. Eu vou fazer uma corrente que vai equivaler ao pontinho número 1 da próxima carreira. Virei aqui a peça e aqui tá a correntinha que eu acabei de fazer. Então, esse buraco aqui, eu já fiz com a correntinha. Então, eu vou pular ele e vou para o próximo. Então, olha agora, porque agora não é mais correntinha. Agora é a carreira do ponto baixo que eu fiz anteriormente. Então, eu vou entrar nesse buraco aqui e ele vai atravessar, ó, as duas laçadinhas. Isso é o que a gente chama de ponto baixo, o ponto baixo normal. Vou puxar o fio, ter duas laçadas e puxar de novo, fico com... Agora eu já fiz o primeiro, que foi a correntinha, o segundo, vou no buraco de novo, pego as duas laçadinhas, puxo e assim eu vou fazendo a outra carreirinha de ponto baixo. E não esquecendo de contar, eu preciso ter o mesmo número de pontos do início ao fim para fazer uma peça reta, claro. Porque se eu quiser fazer uma peça angulada, né, que tenha crescimento, que vá crescendo tipo um leque, eu vou precisar fazer umas mudanças, mas não é o caso ainda nesta demonstração aqui. Vai ficando com esta textura. Aqui falta eu fazer o último ponto, ó. Olha aqui, falta pegar essas duas perninhas. Então, eu vou entrar aqui, pegar elas duas e fazer o último. Fiz o último, agora eu faço tudo igual eu acabei de mostrar. A correntinha, vira a peça, pula o primeiro, vai pro segundo e recomeça. 2, 3, 4, 5, até o fim. Então, a lição agora é treino, 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 treino. Concentração, contagem, se tá achando que o ponto tá folgado, isso é uma questão de prática, exercício. Então, ó, olha esse último aqui, eu vou olhar que ele tá bem escondidinho aqui, é preciso ter atenção para não esquecer ele, porque senão você vai comer esse ponto, sua peça vai ficar aleijada. E não pode ficar aleijada. Com isso, você vai tendo uma peça firme, retinha, certa, linda, maravilhosa, e você vai ficar apaixonada pelo crochê, eu garanto.